aquele filme chamado Efeito Sombra. Também você pode ler o livro, que é extraordinário, também com o mesmo título chamado Efeito Sombra. Esse efeito sombra se refere àquilo que nós carregamos em nosso interior e nós vamos ocultando a cada dia. Na verdade, esse processo acontece desde o nosso nascimento. Todos nós, quando saímos do útero materno, nós choramos muito. E isso é natural que aconteça porque estávamos ali num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, num ambiente equilibrado. De repente nós somos expulsos daquele local e assim acontece todo o processo relacionado ao choro e já começa ali de imediato o nosso primeiro trauma em relação a essa existência. Como se isso não bastasse, a gente continua chorando quando criança, porque vão se somando responsabilidades e situações que não são da nossa natureza interior. E por isso a criança chora. E dado mais algum tempo, a gente começa a vestir certas máscaras. Você tem que ser igual ao fulano, igual ao beltrano, você precisa agir de determinada forma, senão a sociedade não aceita você. E aos poucos você vai perdendo a sua verdadeira identidade, vai deixando de ser quem você verdadeiramente é. Em relação aos seus impulsos, vão te ensinando que você precisa reprimir certas coisas, que você não deve falar isto ou aquilo, que você não deve sentir algo, e que esse algo que você está sentindo vai te levar para os infernos, vai fazer com que você seja uma pessoa ruim, mas ninguém te ensina como transformar este tipo de energia. Você aprende que deve reprimir tudo isso, que precisa de alguma forma apagar isso do seu interior, apertar, estrangular, segurar. Mas ninguém te ensina como modificar essas energias. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Será que é possível transformar essas energias? Será que é possível, por exemplo, quando você está sentindo uma ira porque você foi agredido, transformar essa ira em compaixão? Claro que é possível. Existe essa forma de você fazer essa transformação íntima, muito mais profunda do que você possa imaginar. E isso você precisa aprender, ou melhor, reaprender com relação à sua própria vida. Por quê? Porque isso não nos é ensinado numa escola. Ninguém chega para você e te ensina como você deve agir mediante aquela coisa que te deixa o coração batendo forte, que te faz suspirar de uma forma muito estranha. Algo que está tomando conta do seu interior porque você está morrendo de raiva daquela pessoa que de alguma maneira te agrediu, te ofendeu, agiu de forma desequilibrada, seja no passado ou neste momento, ou simplesmente porque aquela pessoa representa tudo aquilo que você gostaria de ser, mas infelizmente não é. Tudo isso gera em seu interior uma constante turbulência. Sim, há um processo de desequilíbrio cada vez mais profundo. E em função desses desequilíbrios, nós chegamos à conclusão de que não somos nós mesmos. Que nós somos montando, como eu já coloquei, uma máscara e essa máscara vai sendo robustecida a cada dia. Vai aumentando a espessura dessa máscara. E como se não bastasse, nós colocamos mais e mais máscaras. Nós temos que agir de uma forma para com certas pessoas, quando na verdade não queremos fazê-lo. É desses conflitos que surgem tantas e tantas anomalias no nosso dia a dia. E a proposta é justamente voltar à origem e tornar-se quem você verdadeiramente é. Se você gosta de fazer algo, faça aquilo que você gosta. Se você está sentindo alguma coisa internamente, aceite. Mas eu estou falando de raiva, como é que eu vou aceitar a minha raiva? Aceite a sua raiva, porque esse é o primeiro passo para você aprender a trabalhar com essa raiva e modificá-la no futuro. Para isso você precisa observar e precisa transformar. Quando você vai reprimindo, isso acaba explodindo e te levando a determinadas paranoias e diversos tipos de anomalias mentais em função da repressão profunda.
Inclusive, isso é muito comum em todas as religiões da face da Terra. Existem muitos religiosos que ficam falando que estão passando por certas provas, que estão numa situação muito difícil, mas isso é coisa da divindade, quando na verdade não é. Deus não quer prejudicar ninguém, não quer machucar ninguém. Às vezes essas coisas são formadas pelo próprio processo mental, onde a pessoa está numa repressão muito profunda e vai projetando isto. Então, você está lutando muito contra aquele sentimento de raiva e você acaba projetando aquilo de alguma forma e sofrendo aquela situação, depositando essa energia em outra direção, em outras pessoas. Tá, mas como que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Para onde que eu vou? É muito bonita essa história que você está contando aí, mas como que a gente resolve? O primeiro de todos os passos e a melhor de todas as terapias nesse sentido sempre vai ser a meditação. Não adianta que nós não vamos fugir disso o tempo inteiro, porque a meditação, ela te transforma em mestre e senhor das suas próprias atitudes. Mas primeiro, ela te faz cientista, ela te faz conhecedor daquilo que existe em seu interior. E esse é o primeiro passo, você tem que observar, perceber como é esse negócio de sentir a raiva, como é que é esse negócio de sentir inveja, como que é esse negócio de sentir uma luxúria desenfreada e uma vontade de ter atitudes que serão condenadas pela sociedade posteriormente. Perceba que nós não estamos aqui falando que você tem que se tornar uma pessoa agressiva, pervertida ou perversa, não é isso que nós estamos falando. Mas estamos falando da necessidade de você não negar que carrega em seu interior, assim como eu carrego também, todos nós carregamos, esses elementos negativos. A gente carrega esses impulsos. E precisamos aprender a trabalhar com estas energias destes impulsos. Claro, você precisa primeiro de tudo aceitar. Tá, eu sou assim, eu estou dessa forma, eu estou sentindo essa coisa que é meio estranha, meio agressiva, meio absurda, mas eu estou sentindo isso. Opa, se eu estou sentindo, deixa eu trabalhar essa energia através da meditação, através do silêncio, através da paz. Aí eu puxo para sentir e para transformar esse ódio todo, essa ira, esse sentimento de vingança em compaixão. Essa questão da compulsão sexual, propriamente, eu vou transformar isso daí em amor. Sim, vou transformar isso em amor. Através da meditação, através da observação, através primeiro da aceitação. E assim você vai percebendo que você não precisa ser de um lado uma pessoa e de outro lado outra pessoa. Sabe como é que funciona? Isso acontece muito todos os dias. A pessoa está se mostrando para você alguém que ela verdadeiramente não o é. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Mas isso não é por culpa daquela pessoa, porque ela é maquiavélico, porque quer causar problemas à humanidade, porque é alguém... Não é por aí. Essa pessoa, assim como você, não entrou em nenhuma escola que te explicasse e que te ensinasse a viver. Então ela também não é culpada, ele não é culpado daquilo que ele está fazendo. Simplesmente ele está na mesma linha, recebendo a mesma orientação, recebendo o mesmo propósito, trabalhando da mesma maneira. E você que está aprendendo, você que está mudando a forma de pensar, deve sim ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de compaixão, de amor com essas pessoas. Você precisa modificar isso e travar essa batalha íntima de mudança interior. Eu sei que a gente não consegue se aprofundar muito em tão pouco tempo, mas eu queria só que você refletisse, que você não continuasse a criar mais máscaras, cada vez mais máscaras, cada vez você negar a sua natureza íntima e ficar tentando tapar o sol com a peneira. Aceite, porque a partir do momento que você aceita, a sua mente para de brigar, e aí a abertura acontece para a solução do problema, seja qual for o problema que você esteja passando. O primeiro passo é você aceitar, depois você vai modificando, transformando, recriando a sua existência. Eu sei que esse assunto é muito profundo, muito mais do que todos possamos imaginar, que daria muitos dias de conversa, mas eu só quero que você reflita um pouco sobre a necessidade de aceitar. E aí, a partir desse momento, começar a provocar transformações profundas. Busque um bom livro nesse assunto para você estudar. Busque um filme, sim, busque documentários a esse respeito. Busque aprender mais sobre como transformar o seu aspecto relacionado
a meditação íntima, a transformação interior. E tenha certeza que a sua vida vai se tornando cada vez mais equilibrada, mais feliz, plena e harmônica. Essa é uma proposta de você com você mesmo. Essa é uma proposta do seu íntimo, da parte mais elevada que existe dentro de você, com a sua qualidade de vida. Não vale a pena tornarmos-nos pessoas ranzinzas, sim, pessoas cristalizadas naquele propósito de que nada mais muda. Sim, tudo pode ser transformado, tudo pode ser alterado e a vida está aí para demonstrar todos os dias. Viva! Viva a beleza das flores, viva a harmonia da chuva que cai, do sol que nasce, da água que cai das corredeiras, escorre entre as pedras e transforma a vida de cada um de nós. Reflita sobre isso, meu amigo, minha amiga.